Que a paz do Senhor permaneça em nosso meio. Amém. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versos 32 e 33. Joel, capítulo 2, versos 32 e 33. Aqui temos um livro curto, porém direto, bem objetivo e que transmite uma mensagem que nós encontramos também em algumas partes de outros escritos dos profetas. Os profetas ditos maiores, como Ezequiel, o seu texto, o texto de Jeremias, mas também alguns com um conteúdo escrito menor, mas com um ministério igualmente importante, como aquilo que Oséias registrou, Amós e outros mensageiros também. Joel tem uma mensagem impactante para o povo de Deus e para todas as pessoas que têm um coração sincero. É impossível datar o seu texto, porque diferente dos outros profetas, ou dos outros escritos, Joel não começa aqui na sua introdução pontuando o momento em que ele estava atuando. É comum que você encontra na introdução dos outros livros algo parecido com o que nós encontramos aqui no texto de Joel. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel, mas aí ele não pontua os dias de tais e tais e tais reis. Somente assim é possível registrar e ter certeza do período, para poder ter uma relação mais próxima dos acontecimentos descritos no livro com o período cultural, histórico, político, social que o povo de Deus estava vivendo. No entanto, os estudiosos se dividem entre as datas século IX, século VII, a.C., enfim. Mas o texto tem uma linguagem dramática e usa abundantemente de questões culturais do povo de Israel, a forma como eles sobreviviam. A agricultura é tremendamente afetada, e encontramos isso aqui nos primeiros capítulos, mas eu quero, embora comentar com vocês sobre tudo o que passa no texto, quero me fixar nessa que é uma mensagem muito especial para mim como cristão já há bastante tempo. Versos 32 e 33. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. É um texto muito profundo, e ainda que seja curto, requer naturalmente um cuidado em sua interpretação, para que nós entendamos alguns aspectos importantes, como invocar o nome do Senhor, Monte Sião em Jerusalém, e ali ser o lugar onde estarão aqueles que são sobreviventes e aqueles que o Senhor de fato chama. Está muito claro nesse texto e no texto, na mensagem dos profetas, até mesmo nos livros históricos e também nos primeiros livros da Bíblia, que a intenção de Deus sempre foi de alcançar todas as pessoas. Mais cedo, podemos então recapitular aquilo que vimos ao longo da semana, como até em Atos 15, no concílio, aquela discórdia foi resolvida ao utilizar o texto de Amós e perceber que ali está, portanto, a intenção de Deus de restaurar o tabernáculo de Davi, que foi entendido por aqueles que ali se encontravam como uma restauração do reino de Deus. A mensagem que nós encontramos em toda a Bíblia é uma mensagem de que Deus tem uma aliança com o povo para pregar, para anunciar o Evangelho, mas uma mensagem de salvação que se estende para todas as famílias da terra. É o que encontramos no chamado para Abraão, desde o capítulo 12 de Gênesis. Assim, todos os livros transmitem uma mensagem de um Deus que quer salvar todas as pessoas. E quando Jesus mesmo encarna, quando ele nasce, a mensagem de anúncio desse grande acontecimento, através da literatura de Lucas, apresenta uma universalização do Evangelho. Uma mensagem que alcança não apenas os judeus, mas todas as pessoas, todas as famílias da terra. Assim, nos dias de Joel, o Senhor o chama para anunciar uma mensagem marcante, tremenda, que deveria mexer com o povo que tinha um conhecimento acerca
da Bíblia, acerca dos planos de Deus. Tudo que nós acabamos de dizer, o povo de Israel sabia, e Deus agora então estabelece alguns aspectos importantes que deveriam acontecer para que de fato essa promessa do verso 32 e 33 se tornasse uma realidade nos dias do profeta e nos dias seguintes também. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso vai além do histórico, isso vai além do conhecimento religioso, isso está acima da etnia, isso vai além daquilo que você já conquistou em sua caminhada espiritual. Não importa aquilo que você já enfrentou até aqui, não importa quão distante você esteja, a promessa da palavra é que ao invocar o nome do Senhor, você encontrará salvação. É isso que nós encontramos aqui no início do verso 32. Mas notem, queridos, e vamos voltar a essa mensagem bem perto do final, que há um conjunto de circunstâncias que favorecem então o povo de Deus ver o cumprimento dessa promessa. Ver pessoas invocando o nome do Senhor, experimentando a salvação e se encontrando em Sião e em Jerusalém. Essas pessoas é algo extremamente miraculoso. Só Deus poderia operar um milagre dessa grandeza, quando nós pensamos que para os dias de Joel isso envolvia pessoas que tinham uma herança cultural, uma herança religiosa, em que filhos eram sacrificados aos deuses, em que havia constante prostituição e uma série de outras questões que, humanamente falando, poderiam tornar o cumprimento disso aqui algo muito improvável ou, no mínimo, alguma coisa muito distante. É por isso que, quando olhamos para o texto, percebemos que essa mensagem ela é antecedida por alguns aspectos que eu quero pontuar aqui para vocês, e depois algumas coisas que acontecem na sequência. Primeiro, tudo que é escrito antes mostra de maneira muito objetiva um esforço de Deus para despertar pessoas que já têm um conhecimento religioso. Você, adventista do sétimo dia, você que é cristão já de alguma denominação, você que já estudou a Bíblia, esse é um chamado para você. Note, nos primeiros versos do capítulo 1, você tem então uma praga que afeta radicalmente a vida das pessoas. Numa sociedade dependente da agricultura, a chegada dos gafanhotos, embora seja entendida por alguns como um símbolo para a chegada de guerreiros de um exército como Babilônia ou Assíria, dependendo do tempo que foi escrito, é também vista por alguns estudiosos como algo literal. De fato, uma praga que afeta a lavoura radicalmente e que traz alguns prejuízos, como por exemplo o verso 9, é cortada da casa do Senhor a oferta de manjares e libação. Os sacerdotes estão enlutados porque essas ofertas dependiam da natureza e da colheita, mas isso não estava acontecendo. A reação que encontramos no capítulo 1, verso 14, é do chamado para um santo jejum, convocar as pessoas, os membros da igreja, para uma assembleia solene, congregar os anciãos, os moradores da terra. É o que encontramos no verso 14. O chamado é sério e urgente. Verso 15, porque o dia do Senhor está perto, e traz uma assolação. É isso que nós encontramos aqui no texto. Continua mencionando esse aspecto do mantimento, verso 16, a semente, verso 17. Há algo relacionado também com os animais, os bois, todo o gado que ali se encontrava, estavam inquietos. Ou seja, a vida cotidiana das pessoas fora radicalmente afetada. Embora tivessem conquistado um conforto, uma estabilidade na forma como elas viviam, isso estava sendo tirado, e o resultado, de acordo com a mensagem de Deus, é que 2 verso 1, a trombeta deveria ser tocada, deveria haver um chamado forte e solene, os moradores deveriam se perturbar, deveriam se incomodar. De novo, 2 verso 1, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Novamente, note como a linguagem visa incomodar, tirar o conforto. Quando nós pensamos na aplicação rápida e imediata dessas palavras, percebemos que elas visam atingir hoje um grupo grande do cristianismo e do adventismo que se encontrou num conforto, numa estabilidade. Focaram suas energias em estudo, em trabalho, e não há problema nenhum com isso.
se esforçaram tanto para conquistar um espaço, uma renda, um lugar na sociedade e se estabilizaram de tal maneira que Deus sente a necessidade de repetir o que nós encontramos aqui, de interferir na rotina de membros que não estão vivendo de acordo com a luz que têm recebido. Porque nos dias do profeta Joel, era isso que estava acontecendo. Sua comida, seu sustento sofreu um impacto grandioso, e é por isso que há um chamado, porque o dia do Senhor está vindo. Verso 2 continua com esse aspecto. Verso 12 e 13, há um chamado fortíssimo. 13, por exemplo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quando nós pensamos na realidade de rasgar as vestes, para o judeu, era uma expressão externa de que estavam naturalmente aterrorizados com algo que estava ocorrendo. Alguma situação que levava a rasgar as vestes, como nós encontramos diante de algum ato de blasfêmia ou alguma outra coisa dessa natureza, mostrava naturalmente daquela pessoa que rasgava as suas roupas, que elas de fato se encontravam tremendamente abismadas com aquele quadro. E Deus diz aqui: olha, vocês precisam ir além de algo meramente externo. Vocês devem rasgar o vosso coração e não apenas as vossas vestes. Verso 13. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Veja, a linguagem prossegue, novamente, verso 15: tocar a trombeta em Sião, promulgar um santo jejum. Isso é uma mobilização geral de toda a igreja. Congregue o povo, verso 16. Eu estou lendo o texto de Joel com vocês, citando alguns pontos. Não há um sermão com um esboço que não seja do próprio profeta para chegar para nós hoje. Veja como o texto prossegue. Quando diz o verso 17: chorem os sacerdotes, os pastores da época e de hoje, ministros do Senhor, orem. E a oração deve ser: poupa, ó Senhor, o teu povo, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque vão dizer: onde está o Senhor? Verso 17. Aí, veja como há um cumprimento da parte do Senhor a partir do verso 18. Aí o Senhor se mostrou zeloso. Não é isso que está escrito aí? Se compadeceu do seu povo. Na sequência, veja: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo. Veja, o exército que vem do norte, verso 20, eu vou remover para longe de vocês. Verso 21, não temas, ó terra, regozija-te. 22, da mesma maneira. Verso 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Percebem? Aquilo que estava havendo, portanto, de impacto na colheita, que afligia totalmente o bem-estar daquelas pessoas, daquelas famílias e seus filhos, Deus promete reverter como consequência da entrega do seu povo, da busca incessante do seu povo. Há uma mudança aqui na vida, na alimentação, na condição de subsistência. Verso 25 reforça isso. 26 também. Isso como uma certeza, verso 27, de que Deus estava no meio de Israel e que Ele era o seu Senhor e não havia outro. E depois você tem naturalmente um impacto grandioso aqui. Entendam isso, para que a gente possa ler de novo Joel. Alguns já entendem, já puderam observar, mas para que você possa ler de novo Joel e ter em mente essa estrutura que nós encontramos no texto. O povo ora intensamente, Deus reverte aquele quadro de subsistência. E acontecerá, verso 28, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Veja, não apenas uma mudança no quadro ali da sua subsistência, mas exatamente um poder maior para que o seu povo, filhos e filhas, profetizem, sonhem e tenham visões. Veja como o texto apresenta então o esforço de Deus para dotar o seu povo de um grandioso poder, para que seja feito, de acordo com o verso 30, prodígios no céu e na terra. E aí ele anuncia o que você já leu em Mateus 24, o que você já leu em Apocalipse capítulo 3, em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tudo isso vai acontecer
E aí vai acontecer que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Com essa glorificação grandiosa que Deus faz no meio do seu povo, que Deus faz na minha e na sua vida, eu e você que conhecemos essa mensagem, por meio dessa intervenção divina, Deus recupera a devoção do seu povo, faz com que tenha uma religiosidade mais profunda, mais intensa, faz com que não estejam apenas no culto, cumprindo uma rotina, mas que de fato entreguem o coração a Deus. A consequência é que Deus então modifica as condições sociais, culturais. Deus traz de volta essa bênção da subsistência e Deus dá ainda mais um poder para que consigam cumprir a sua missão, que é pregar para todas as pessoas antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando você pensa na mensagem na sequência, você percebe a estrutura de Joel, capítulo 3. Eu estava refletindo sobre Joel essa semana, por isso que trouxe para vocês essa mensagem. Ele começa então a pontuar. Observe a estrutura que ele coloca no texto. Deus recupera o seu povo, lhe dá um poder grandioso, esse povo prega, quem invoca o nome do Senhor é salvo, que é nosso texto base nessa manhã. E aí ele agora começa no verso 3, observe essa estrutura, para a gente interpretar devidamente Joel. Ele começa então dizendo: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudaria a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo. Veja os textos aqui, versos 2, 3 e 4. As nações recebem aqui um nome simbólico de Tiro e Sidom e todas as regiões dos filisteus. Deus vai mudar a sorte do seu povo. Todos os que servem ao Senhor estão inconformados com a ditadura deste mundo. Isso em qualquer época. E a partir do verso 3, então o texto bíblico vai mostrando o que Deus vai fazer. Você nota, Deus chama as nações para um juízo. Há um conflito aqui entre as nações e Deus. É essa a estrutura que nós encontramos. Deus apresenta a acusação, verso 8. Verso 9, há uma guerra santa, há uma linguagem aqui simbólica para mostrar os valentes que Deus conclama, mas é o próprio Deus que está aqui na frente de tudo isso. E aí eu quero ler com vocês esses versos aqui a partir do 11, porque o verso 11 diz: apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregar-vos-ei para ali, ó Senhor, faze descer os seus valentes, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a cera. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as trevas retiram. E as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Amém. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Amém. Vamos entender, queridos, essa estrutura que historicamente tem sido usada não exatamente da maneira bem adequada. A partir do verso 3, há um chamado para juízo. O chamado de Deus para salvar as pessoas, se você quiser pontuar em termos de estrutura do livro de Joel, é dos versos 32 e 33. Os versos que usamos como base para a nossa reflexão são os versos que mostram na mensagem de Joel o esforço de Deus para chamar. Quando nós olhamos para essa estrutura do 13 em diante, não há espaço mais para salvação. É histórico em nosso meio, os mais novos certamente não acompanham, mas os mais antigos sim. É comum em nosso meio, por exemplo, que as pessoas utilizem, por exemplo, aqui, verso 14, multidões, multidões no vale da decisão. Mas não é exatamente isso que o texto está apresentando para nós. Entenda bem. Deus chama o seu povo para pregar. Depois que o seu povo prega, verso 3 mostra como Deus vai restaurar o seu povo
e vai livrá-lo de todas as coisas ruins que esse mundo trouxe. É o que nós encontramos no verso 3, o capítulo 3. Na sequência, você vê então que Deus chama as nações para o vale de Josafá. Josafá, o seu nome é Yahvé julga, ou Jeová julga. Os estudiosos não conseguem encontrar um vale de Josafá, o que então transmite uma forte ideia de algo simbólico, ou seja, Deus chama essas pessoas para o vale do juízo, não um vale de Josafá literal, um vale do juízo, porque ali ele se assenta para julgar todas as nações. O verso 12 então explica que o vale de Josafá é um vale de juízo, isso está muito claro. Agora, notem, por que acontece esse juízo? Verso 13, ele vai explicando: lancem a foice porque está madura a seara. Quando você pensa nessa estrutura de Joel, é inevitável, você tem que se lembrar da mensagem de Apocalipse capítulo 14, que é exatamente aquilo que nos move como igreja. Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Isso você encontra no verso 6. Passa a primeira mensagem, passa a segunda, passa a terceira, você vai encontrar a segunda parte do capítulo 14, que nem sempre nós lemos com calma, mas lá você vai encontrar um anjo fala com outro anjo que está no santuário: olha, lance a sua foice, porque a seara da terra já está madura. É essa a mensagem que nós encontramos aqui, verso 13. Deus está falando do juízo que está para acontecer, e ele acontece porque a seara está madura. Pisem porque o lagar está cheio, os seus compartimentos já estão transbordando, porque a sua malícia é grande. Será que você hoje, ao ler o texto de Joel comigo nessa manhã, precisa ler alguma matéria de jornal para perceber que nós estamos vivendo nos dias que Joel anunciou e que João escreveu muitos séculos depois, em que a malícia da terra é grande? Será que precisamos ver mais alguma coisa para perceber como estamos caminhando a passos largos para o final? O que precisamos mais contemplar? Será que precisamos ver alguém cometendo um homicídio em nossa frente? Será que precisamos de vídeos que circulem apresentando o que nós sabemos que acontece muitas vezes por aí, para ficarmos estarrecidos e às vezes até compartilhando o que não deveria, como se nós estivéssemos surpresos com o que acontece aí? O texto está mostrando que a malícia é grande. A Bíblia está apresentando as profecias que mostram, e quando nós olhamos ao redor, percebemos, queridos, nós percebemos como o mundo está caminhando para o final, como a seara está madura, e essa mensagem é uma mensagem de grande urgência. Na linguagem do texto de Joel, note, nesse capítulo 13 em diante, não há mais espaço para a salvação. Capítulo 3 não há espaço para a decisão das pessoas. No capítulo 3 nós temos a decisão de Deus. Note, verso 14: multidões, multidões, no vale da decisão. Observe o texto e interprete. Verso 12: Deus está chamando as nações para o vale de Josafá, que é o vale do juízo. Portanto, vale da decisão, no verso 14, não é vale para que as pessoas decidam se vão aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Multidões e multidões no vale da decisão, não é isso. É verdade que hoje muitas pessoas estão para decidir, mas esse texto não está falando que Deus está mostrando para Joel uma grande multidão de pessoas que estão para decidir ou não se aceitam a Cristo. Nesse texto não. Esse texto está mostrando que Deus chamou as pessoas para o lugar do seu juízo, e a decisão aqui no verso 14 é a decisão do Senhor, que nós poderíamos melhor traduzir como sentença. Multidões e multidões no vale da sentença, ou no vale da condenação. Não há mais espaço para que as pessoas escolham. Aqui quem decide é o Senhor, e nós sabemos que essa é uma decisão de destruição, sua obra estranha para aqueles que não o invocaram, que não experimentaram a salvação. Veja como a linguagem é dramática. Talvez você diga: mas que mensagem é essa? Essa é a mensagem que Deus manda através de Joel? Estamos lendo o texto de Joel. Não se vai ler a mensagem que vai transmitir para vocês algo mais apavorante. Nada disso. Simplesmente que Deus usa uma linguagem forte para despertar as pessoas, tanto os de dentro
quanto de fora da igreja, não importa se você nunca ouviu essa mensagem, você pode reler essa mensagem, saiba, Deus está chamando você, porque Deus está dizendo, a seara da terra está madura, ela está chegando nos pontos mais altos da sua malícia. Ele está dizendo no verso 15, o que havia dito antes, o sol e a lua se escurecem, e nossa geração já viu isso. Não precisamos mais dar estudos bíblicos explicando que nos Estados Unidos, em 19 de maio de 1780, as galinhas, por volta de 2 da tarde, voltaram para o seu puleiro. Não era isso que fazíamos há algum tempo atrás? Pontuando o escurecimento do sol numa época longínqua, em um outro lugar, poucos anos atrás, vimos como durante o dia o sol escureceu, não aqui nessa parte da América do Sul, mas na América do Norte e em tantos outros lugares, perto de 2 da tarde. Nossa geração já viu. Nossa geração viu alguns poucos anos atrás a lua se tornando em sangue, mas viu semanas atrás isso novamente. O que mais precisamos ver? Quando nós pontuamos isso aqui, a mensagem de Joel é repetida por Cristo em Mateus 24. É dali que extraímos o texto do estudo bíblico, mas aparece de novo no 6º selo, em Apocalipse capítulo 6. Lá está de novo um sinal forte no mundo natural. E o texto então mostra o juízo de Deus. Verso 16, nesse caso o Senhor brama de Sião, vai ouvir a sua voz em Jerusalém, os céus e a terra vão tremer. É isso que Jesus diz ali em Mateus 24, os poderes do céu serão abalados. Todas as leis rígidas, fixas, que sustentam o nosso planeta em ordem, sofrerão uma interferência grandiosa. Jesus disse isso claramente, mas Joel já havia pontuado bem antes. E agora nós observamos na segunda parte do verso 16, Deus pontua, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Percebe? Não é uma mensagem de medo para terror, mas é uma mensagem clara de advertência e uma mensagem em que Deus, mesmo nessa linguagem de juízo fortíssimo, Ele apresenta então o Senhor Jesus aqui como refúgio, como a força, como a segurança daqueles que de fato creem e se prepararam para esse grandioso acontecimento. Isso é o equivalente que nós encontramos em Daniel capítulo 12, vai vir um grande e terrível dia de angústia. É a mesma mensagem. Só será salvo todo aquele que estiver escrito no livro da vida. Essa é a mensagem que nós encontramos de um Deus que vai desenvolver a sua obra estranha, que é destruir o pecado e os pecadores. Um Deus que vai chamar as multidões, no verso 14, porque o dia do Senhor está perto, vai promulgar a sua sentença, mas um Deus que chama as pessoas que invocam o seu nome, para que encontrem nele o refúgio, encontrem nele a força e a segurança. Essa é a mensagem de Joel para os dias do profeta, e para mim e para você também hoje. Ao concluir, eu volto novamente para o texto base que escolhemos. O texto base poderia ser Joel 2, 28, 29, 30, que o próprio Pedro, vocês sabem, utiliza em Atos capítulo 2 para fundamentar o cumprimento profundo dessa profecia nos dias da igreja cristã. Mas não utilizei esse texto, porque o principal objetivo, queridos, dessa mensagem, e isso se evidencia com o texto que nós escolhemos, está em estimular a mim e a você para que nós busquemos o poder do Senhor, para que nós alcancemos as pessoas aí fora e preguemos para elas que, apesar de que a Bíblia anuncia que uma destruição virá, Deus tem uma salvação para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Amém. Essa é a mensagem que encontramos na essência do texto de Joel. Um juízo que vem e virá, não há como impedir, mas um Deus que está disposto a salvar você que já conhece essa mensagem, que precisa investir na vida espiritual, precisa fugir da rotina, precisa buscar o Senhor, como já mencionamos antes. E a consequência natural é encontrar o poder grandioso de Deus para os dias da igreja cristã, a chuva serôdia, como Pedro bem aplicou, e o resultado disso é que a igreja prega com poder, chamando as pessoas a invocar o nome do Senhor, chamando as pessoas a renunciar ao mundo, chamando as pessoas a não investir mais nas coisas que aqui se encontram. O próprio Jesus disse: olha, ponham o tesouro de vocês no céu.
coração de vocês tudo que é mais valioso, coloquem no céu, porque não é possível que seja destruído. É essa mensagem que temos que pregar às pessoas. Se encontramos pessoas que estão adiando sua decisão por Cristo por causa de um emprego, elas precisam de fato colocar Cristo acima do emprego. Se é um namoro, se é um relacionamento, se é alguma outra circunstância que as tem impedido, nós precisamos usar essa linguagem de pressa, de urgência, porque olha quantos versos nós lemos aqui dizendo: o dia do Senhor está perto. A gente quer negociar, adiar, a gente quer ter um controle do tempo. Deus deu a mensagem para Joel o tempo todo: façam isso com urgência, porque o dia está perto. Se Joel ressuscitasse hoje, tenho certeza que ele veria quase todo o cumprimento daquilo que Deus havia apresentado para ele. O sinal do mundo natural, que a gente mencionou, os sinais do mundo social, que nós pontuamos aqui também, e ele veria quantas coisas já aconteceram, e já aconteceram há muito tempo, estão ocorrendo há muito tempo, e naturalmente a mensagem que ia passar para Joel é que nós precisamos, como povo, correr, avançar, queridos. Você e eu que temos essa mensagem, precisamos ter essa urgência. Quando nós apelamos para as pessoas, precisamos transmitir para elas essa mensagem de urgência. O texto diz de maneira muito clara nesse verso: vai ser salvo que invocar o nome do Senhor, e diz que no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Ou seja, Jerusalém e Monte Sião é um símbolo para a igreja de Jesus Cristo. Não é um lugar físico, literal, mas é naturalmente estar dentro do refúgio, estar dentro da igreja, é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu e você estamos 2000 anos depois da cruz, podemos fazer essa aplicação que Joel não podia fazer. Nesse sentido, todos os que querem ter em Cristo refúgio, precisam aceitá-lo como Senhor e Salvador, precisam colocar a vida nas mãos do Senhor, precisam fazer parte do povo de Deus, precisam viver e pregar essa mensagem. Quando nós olhamos para o texto de Joel, só o texto de Joel, eu quis trazer um outro texto inspirado do Espírito de Profecia, muito especial, que ia reforçar, porque eu ia gastar bastante tempo lendo a própria Bíblia, por isso que eu não trouxe mais nenhum outro texto. Quando nós olhamos para o texto de Joel, dramático como ele é, não sensacionalista, não para meter medo, mas falando sério para as pessoas, nós percebemos uma coisa muito importante. O capítulo 3 inteiro é para falar da restauração de todas as coisas. E você tem do 18 até o 21, leia depois com calma, a restauração de Israel. E você aplica isso para o Israel espiritual, toda a igreja cristã. Note, quando você entende a urgência, o senso de pressa que o profeta tem, que Deus coloca, que ficou escrito, você percebe que o grande número de crescimento de batismo no meio da igreja não tem o propósito de agradar a pastor, líder ou associação. Alguns dizem: por que essa pressa de fazer um apelo para alguém? Por que essa urgência de que as pessoas sejam batizadas, façam parte da igreja? Isso é porque a organização está pressionando? Isso é porque precisa de números? Isso é porque precisa de resultados? Não é isso, queridos. Embora exista naturalmente uma organização que tem alguns parâmetros de crescimento, e um deles é o crescimento no número de membros, qualquer organização religiosa tem isso, a motivação está aqui dentro do texto. 3 vezes li para vocês: o dia do Senhor está perto. E vem. É dramático, vai fazer a diferença. Você não precisa ir para o Apocalipse para perceber como o texto bíblico fala de um dia do juízo que vem e vai mexer com todo mundo. Não é apenas no Apocalipse, está aqui no texto de Joel. 3 capítulos curtos, se ler rapidamente. Aqui passa uma noção de pressa. É claro que as pessoas precisam estudar, elas precisam conhecer, elas precisam crer, elas precisam se arrepender, elas precisam se converter. São os frutos de arrependimento que evidenciam que alguém quer seguir a Cristo. Mas nossa parte, que não é a de converter, de fazer se arrepender, é a nossa parte de convidar, chamar, apelar, insistir com as pessoas, se encontrar com elas durante o dia, em meio à multidão, como Jesus fazia, ou se encontrar com algumas delas à noite, como fez com Nicodemos, e apelar que aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não invocar o nome do Senhor, aquele que não fizer parte do povo de Deus,
não pode entrar no reino do céu, e a consequência natural é fazer parte de um grande juízo que vem. É claro que o amor é a motivação, é isso que nós encontramos nos primeiros capítulos. E aí a gente precisa colocar essa mensagem de amar a Deus e amar o próximo, colocar Cristo em primeiro lugar. Essa é a mensagem da Bíblia por completo, inclusive no texto de Joel. Mas nós precisamos apelar para as pessoas. A gente precisa chamar a atenção das pessoas. A gente não precisa que a Globo ou algum outro jornal sensacionalista apresente alguém que morreu espancado, ali, apauladas até a morte, ou algum outro tipo de cena dessas que a gente não está acostumado a ver, para que as pessoas, então, por isso, elas agilizem a sua decisão. Temos que abrir a Bíblia. Dizer, olha o que a palavra de Deus está falando. Você não tem que vir porque os jornais estão mostrando, mas tem que vir porque Deus está chamando você, e Deus está dizendo, olha, eu já fiz tudo isso aqui no mundo natural, o mundo social está desse jeito aí, já está a sua malícia grande, e você precisa vir para o meu refúgio, fazer parte de Jerusalém, que é a igreja. Como pastor? Já chamei, já convidei, as pessoas não vêm. Está claro no texto, queridos, que a obra de convencer é do Senhor, mas nós precisamos de mais poder. Às vezes até para orar, nós precisamos de poder. Até para insistir, nós precisamos de poder, porque senão, com 2, 3, 5, 6 tentativas, nós já desistimos, achamos que está incomodando, e as pessoas estão caminhando para a perdição, porque elas não têm o conhecimento que você temos. Nós dizemos, vamos dar um tempo, como se nós estivéssemos no controle do tempo. Vamos dar um tempo para ver se a pessoa reage como se nós pudéssemos calcular. Nós precisamos pedir de Deus o poder, orar, clamar. Se for para dar algum tipo de tempo, que seja um tempo de joelho no chão, incessantemente, para que Deus nos dê no dia seguinte, alguns poucos dias depois, uma nova oportunidade de trazer essas pessoas. Quando elas chegarem aqui em Jerusalém, elas vão perceber o porquê da urgência, da pressa, porque o texto diz que o dia do Senhor está perto, e acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. E haverá entre os sobreviventes aqueles a quem o Senhor chamar. Deus está chamando todas as pessoas que você tem em mente agora. Deus está chamando você. Você que está começando a estudar a Bíblia, está acompanhando essa mensagem aí no recanto do seu trabalho, está andando e vendo, ouvindo essa mensagem. Parece ser uma mensagem mais interna para aqueles que já conhecem. Não! A essência dessa mensagem, naturalmente, é o esforço de Deus para alcançar todas as famílias da terra, para que todos o invoquem, e dentre as famílias está a sua também. Deus deseja que você esteja no meio do povo do Senhor, na igreja de Cristo. Deus deseja que você esteja entre os sobreviventes. Deus está chamando você, Deus está convidando você, e Deus deseja que você experimente o refúgio que está na última parte do verso 16. Querido, você que está distante, você que está aqui presente, não há vale da decisão, como nós compreendemos de maneira geral. Não haverá um vale em que todos vão estar reunidos para escolher. O verso 14 não diz que haverá um momento futuro em que Deus vai dar a oportunidade para escolher. Hoje é o dia de invocar o nome do Senhor. Amém. Agora é a oportunidade que Deus concede para você. O senso de urgência, o senso de pressa que nós encontramos na literatura de Joel e em toda a literatura bíblica, transmite naturalmente para nós uma interpretação dupla e uma aplicação dupla dessa urgência. Cristo vai voltar e seu retorno é breve. Estamos vendo sinais, mas naturalmente, queridos, quando lemos o dia do Senhor está perto, é porque Ele vai chegar para mim como o passo seguinte ao fechar dos meus olhos, e para você também. Você não pode olhar para os acontecimentos dizendo, olha, realmente a seara está amadurecendo, mas ainda faltam algumas coisas para acontecer. Então, eu quero invocar o nome do Senhor e quero fazer parte da igreja do Senhor, mas deixa eu resolver algumas coisas, entendendo que Jesus não vai voltar amanhã. Talvez você já tenha lido alguns detalhes do Apocalipse e tenha pensado, olha, pastor, de fato é urgente, mas ainda faltam alguns passos no cumprimento profético, então eu tenho um pouco mais de tempo.
A volta do Senhor Jesus, claro, o dia do Senhor se evidencia quando Ele rasgar os céus com os milhões e milhões de anjos. E os vivos verão isso acontecer. Amém. Mas a volta do Senhor, o dia do Senhor, também aparecerá para você e para mim, para toda aquela pessoa que morrer antes desse dia. Não haverá uma nova oportunidade, não haverá um outro dia para invocar o nome do Senhor. Isso pode ser então, para mim e para você, amanhã. O dia do Senhor pode chegar para mim e para você, hoje à tarde, se nós não estivermos mais vivos. E essa é a mensagem da palavra. Tiago capítulo 4, não diga amanhã ou depois vamos fazer isso, sua vida é como uma neblina que sobe e logo se dissipa. Essa é a mensagem da Bíblia, mas essa é a visão, é a realidade que nós encontramos. Por isso que Deus está chamando você para uma decisão. Hoje você pode decidir. Hoje você pode escolher invocar o nome do Senhor. Não leia o verso 14 como uma nova oportunidade, como algumas igrejas pregam, em que Deus vai dar uma nova chance. Não é essa a mensagem. Aquela é a decisão do Senhor de acabar com o pecado, Satanás e todos os seus anjos. Infelizmente, aqueles que escolherem não invocar o nome do Senhor, mas você pode escolher. Não importa quais lutas que você enfrenta, quais as dificuldades, Deus lhe dá hoje a condição de decidir. Hoje a decisão é sua. E eu quero, nessa manhã, ao terminar, fazer um apelo todo especial para aqueles que aqui se encontram. Nos próximos dias nós vamos ter uma linda festa de batismo. Vai haver uma semana especial de pregação aqui. E você pode encontrar essa semana especial de pregação em várias igrejas ao seu redor, onde quer que você esteja morando. Faça um contato com algum adventista do sétimo dia e você terá mensagens de chamado, de apelo, convites do céu. Mas aqui nessa igreja haverá uma linda festa agora no mês de setembro. Amém. E o meu convite para aqueles que estão aqui presentes, majoritariamente pessoas que já fazem parte do povo de Deus, é para que orem ainda mais. Estão orando ao meio-dia, estão orando em algum outro momento que já tinham como hábito de comunhão. Oremos ainda mais pela decisão das pessoas que estão ao nosso redor. Não é uma tarefa simples, é algo espiritual. Não depende apenas de habilidade, de conhecimento, de estudo, de abordagem, de apelo. Tudo isso tem o seu lugar, mas depende da atuação marcante do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas, dando-lhes um sonho, dando-lhes uma visão, mexendo com a vida delas, como mexeu com o povo de Deus aqui. Quem sabe, se for para salvar. Oremos nesse foco, nesse sentido. Clamemos a Deus pelos esposos, esposas, filhos, pessoas próximas, para que eles não adiem a sua decisão, e nós mesmos apelemos, falemos para essas pessoas. Eu quero fazer um convite e um apelo nessa manhã para os membros dessa igreja saírem e entenderem plenamente o seu papel. Qual é a essência da prece feita mais cedo? De chamar essas pessoas com o rosto brilhando da presença de Deus, convidá-las para uma decisão por Cristo. Naturalmente, alguns não vão aceitar, como não aceitaram Cristo, mas haverá pessoas, as dezenas e centenas, que vão ceder ao chamado do Senhor através de mim e de você. Amém. Aqui, esse é um grupo de adventistas do sétimo dia. Eu vou perguntar quantos querem que Deus os use poderosamente para fazer chamados e apelos poderosos nas mãos do Senhor. Tem alguém aqui nessa manhã que quer ter esse compromisso com o Senhor? Tem alguém? Glória a Deus por isso. Tem alguém no nosso meio que ainda não faz parte desse povo, mas que tem no seu coração o desejo de se unir, invocar o nome do Senhor, junto com o povo que Deus tem chamado para pregar essa mensagem? Se tem alguém aqui em nosso meio, queremos também dar essa oportunidade. Se é o seu caso, aí onde você se encontra, fale com Deus nessa hora. A gente vai terminar com a oração, e essa pode ser a sua oração também. Se você sente esse desejo, percebe que os 3 capítulos de Joel falaram com você, não uma mensagem humana, mas uma mensagem do Senhor, não uma mensagem que pregamos agora, porque Deus nos inspirou, mas Deus inspirou o profeta há um tempo atrás para alcançar vocês, e isso aconteceu nessa manhã. Tome uma decisão agora de procurar uma igreja adventista.
Tome a decisão de buscar aquele seu amigo, aquele seu colega, de tomar mais algum estudo, caso não tenha tomado, e marque com essa pessoa e com o pastor a data do seu batismo, para que você então publique e mostre para todo mundo que você invoca o nome do Senhor. Amém. Por isso, essa é uma oportunidade para você, e queremos orar por você nessa hora. Não posso ver o gesto do seu coração, mas Deus conhece e sabe onde você está agora. Amém. E eu quero orar. Há mais alguém nessa manhã em nosso meio que quer dizer: pastor, igreja, ore por mim, porque eu quero publicamente invocar o nome do Senhor e quero estar entre essas pessoas que fazem parte do povo de Deus. Se houver alguém aqui em nosso meio nessa condição, se apresente para o Senhor e para toda a igreja nessa hora, e nós queremos orar também por você. Nós vamos orar. Já temos a decisão da igreja, é a minha decisão, a nossa decisão. Eu quero convidar todos a ficar em pé para nós falarmos com Deus. Querido Pai, quando nós olhamos para a mensagem de Joel, percebemos como esses dois versos especiais falam do teu esforço para salvar não apenas o teu povo que já tem uma luz abundante, mas salvar todas as pessoas desse planeta e levá-las pela influência do teu Santo Espírito a invocar o teu santo nome, a deixarem, ó Deus, as amarras, as dificuldades, estarem em Jerusalém, no meio do teu povo, anunciando essa mensagem. E nós percebemos como o Senhor anuncia: estarão no meio do teu povo aqueles sobreviventes, os remanescentes, aqueles que perseverarem, aqueles que atenderam o chamado do Senhor. E aqui, ó Pai, nós temos o teu povo com luz abundante, entendendo plenamente a partir dessa palavra qual é o seu papel, decidido a convidar, apelar, buscar de ti oportunidades para atrair as pessoas, não chamá-las para fazer parte de um grupo de membros, ter o seu nome no livro da igreja meramente, acrescentar o número de batismos. Não é nada disso, ó Pai, mas é um chamado para que essas pessoas coloquem a Jesus Cristo em primeiro lugar, invoquem o teu nome, se dediquem à tua causa, viva para ti nesses dias, e naturalmente esteja dentro do teu refúgio quando o teu juízo vier, quando o Senhor chamar as multidões desse planeta para o vale da tua decisão, que é a decisão que nós estamos aguardando há muito tempo, que é quando o Senhor vai naturalmente destruir o pecado, extirpá-lo desse planeta, e então o Senhor vai restaurar aqui um novo Éden para a tua honra e para a tua glória. Amém. Antes disso, porém, há sim, hoje, a oportunidade da decisão das pessoas de invocar ou não o teu nome. E agora nós falamos a ti através dessa prece, e há aí, ó Deus, do outro lado da tela, um homem, uma mulher, um jovem, alguém que já escutou essa mensagem, já ouviu esse chamado e tem adiado essa decisão já há algum tempo, tem vivido para esse mundo, tem visto a malícia desse planeta amadurecendo cada vez mais, tem visto sinais do mundo social, político, natural. Ó Deus, a mensagem pregada nesse dia é para chamar esse jovem, essa pessoa, a invocar o nome do Senhor. Esse é o teu convite para ela, ó Pai. E nós queremos ter a alegria de, em breve, ter uma linda festa de batismo, para que essa pessoa, aí onde está, se torne discípula de Cristo Jesus. E naturalmente receba o teu chamado e seja um instrumento poderoso nas tuas mãos. Amém. Ó Deus, nós concluímos, portanto, esse culto de adoração, com esses últimos 30, 40 minutos, com essa mensagem, e nós oramos, ó Deus, para que as próximas horas nos tragam oportunidades de demonstrar de maneira prática as decisões que nós tomamos ao teu lado ao longo dessa manhã. Que o Senhor nos apresente as pessoas, nos dê as palavras certas, nos dê a postura adequada diante de cada caso, e para que nós percebamos, ó Deus, que o seu grandioso dia está muito perto,
bem mais perto do que nos dias do profeta, muito mais perto. E que o Senhor não vai ressuscitar Joel para esses dias de maneira literal, mas o Senhor vai levantar novos Joels aqui em nosso meio e aí do outro lado da tela, para que em breve nós vejamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Permanece conosco, derrama poderosamente o Teu Santo Espírito sobre nós, Amém. que é o que nós precisamos para cumprir o Teu propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.